Gravando. Agora eu vou compartilhar a tela, senão vocês não vão enxergar nada. Estão enxergando? Sim. Sim, senhora. Então tá. Então, com a ironia do destino, né, chegamos em tratamento de água. Gente, ontem eu acabei já introduzindo os processos ali aquele pouquinho que a gente conversou ali, mais para, né, desabafar um pouco e entender um pouquinho o que tinha acontecido com a nossa cidade aí em termos de abastecimento, né? Hoje eu vou retomar esse assunto, né, explicando um pouco mais sobre o processo, né? Eu ainda botei algumas coisas que são interessantes aí para vocês terem uma ideia de cálculos. Eu diria que tratamento de água, tratamento de efluentes, né? Esses dois. Ainda se adicionar a questão dos resíduos sólidos, eu vou botar vocês aqui para o meio para eu enxergar. Adicionada a questão dos resíduos sólidos, tecnologias de resíduos sólidos, isso tudo daria uma graduação, né? De tanto assunto que tem, né? Um pós com certeza, uma graduação também, porque todos os processos e operações que a gente estuda no nosso curso, que servem aí para qualquer produto químico, para qualquer indústria química, a questão do tratamento de água é a mesma coisa, né? É muito processo, é muita etapa, né? É muito importante. Dentro do sistema de gestão ambiental, que não é o foco hoje, eu sei, né? Mas só para a gente ter sempre um alinhamento com gestão aí, é a questão do controle de poluição. Essa é uma área que ela é importantíssima, né? Ela não é o principal no sistema de gestão, mas ela é importante, ela é necessária, né? A gente precisa ter aí os sistemas de tratamento. Então, eu vou iniciar com a água, depois a gente vai passar para efluentes, né? Esgotos e efluentes, né? Que são tratamentos similares, mas diferentes, né? E daí depois a gente passa para a questão das tecnologias para resíduos, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre água. Não funciona aqui o meu negócio, peraí. Bom, eu falei isso ontem também, de certa maneira, né? Mas por que eu trato a água, né? Onde é que eu uso essa água, né? Eu uso em diversos lugares. A água, tá? Ela permeia a vida da gente o tempo inteiro. Então, de forma doméstica, que é aquilo que que nós, pessoas físicas, nós em casa, né? A gente sente a necessidade para higiene pessoal, né? Extremamente importante, preparação dos alimentos, né? Questão da limpeza de roupas, não adianta eu tomar banho e botar uma roupa suja, né? Eu não vou ficar limpo o suficiente, né? Limpeza de utensílios, descargas sanitárias, extremamente importante, né, para não proliferar nenhum bicho, nenhum resíduo na nossa casa. Então, a gente usa água o tempo inteiro, em todos os lugares, né? Na questão comercial também, né? Os comércios, eles vendem produtos, assim como em casa, eles vão precisar das mesmas condições de água, né? Dentro da indústria, dentro da agricultura, né? Não existe agricultura sem água, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa da água. A indústria é totalmente dependente do recurso, né? Não estou falando de água potável, estou falando de água, né? A indústria é totalmente dependente do recurso hídrico, tá? Precisa da água. Enfim, a parte pública, desde paisagismo até limpezas, né? Enfim, a gente precisa da água para tudo. E a parte de segurança, a água também é utilizada para combate aos incêndios, né? A aula passada eu terminei com um videozinho que mostrou bem o ciclo da água, era um bonequinho, uma gotinha da água dançando. Então, um videozinho que ele não é bonito, ele não é projetado, não é novo, assim, mas eu acho que ele mostra ali aonde a água tá. A água tá em tudo. Então, em algum momento, eu vou precisar tratar. E uma coisa que é interessante é que o tratamento da água, ele é diferente para o tipo de utilização que eu tenho dela. Então, quando eu falo em água potável, eu preciso chegar nos parâmetros de potabilidade que eu comentei anteriormente com vocês. Mas eu posso ter uma água industrial, o tratamento é outro.
Eu não preciso de uma água potável, até nem deveria ter uma água potável para fazer, por exemplo, um resfriamento dentro de um processo, para ser usada dentro de um determinado processo, porque a água, né, ela precisa ter uma característica diferente para ser usada no processo industrial. Ela não precisa ter cloro, ela não precisa ter flúor, né? O processo industrial não tem dente. Então, mas ela precisa ter uma característica para não estragar meus equipamentos. A gente tem, por exemplo, a questão da dureza, que é muito importante quando eu uso a água, né, em indústria, por exemplo, porque eu tenho problemas de incrustações e de perder algum equipamento aí por causa da dureza da água. Então, de acordo com o meu uso, eu preciso de uma água diferente, né? Então, quando a gente fala de tratamento de água, eu estou falando do mundo de tratamentos, né? Do mundo de processos, de um mundo de operações, porque vai depender de qual água eu tô, para que água eu estou querendo falar. Esse negócio aqui às vezes não funciona. Voltei. Peraí. Quando a gente fala de cidade, né? Quando a gente fala de cidade, existe aí técnicos, né, de hidrologia, né, ou hidrólogos, né, que trabalham aí com questões bem específicas de saber quanto que uma população precisa de água, né? Para nós isso é muito simples na engenharia, porque a gente está muito acostumado a fazer cálculo de vazão de água, né? Mas eu quis trazer para vocês, principalmente por duas questões. Primeira, que a gente está falando, a gente falou ontem que as vazões não foram suficientes, né? Da liberação da ETA lá, e por isso não supriu, né? Chegava na porta das casas, mas não entrava em casa, né? Isso é um problema de vazão, a vazão não tava adequada. E outra, que esse tipo de questão cai em concurso, né? Então, pessoas que vão trabalhar, querem aí fazer concurso e trabalhar com questões hídricas, né? Ah, vou fazer um concurso para a ANA, Agência Nacional das Águas, né? Vou fazer um concurso, sei lá eu, para o DEMAI, para a Corsã, né? Esse tipo de questão cai na prova da engenharia também, tá? Então, é importante que vocês saibam que tem que ter uma ideia aí, né? Do consumo médio, e isso tem um cálculo para fazer, na verdade, assim, por isso que a nossa água. Deixa eu ver aqui, ajuda. Por isso que a nossa água, teoricamente, não falta, né? Porque ela chega com uma vazão suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, né, o consumo per capita de uma cidade, né, é o consumo médio para uma pessoa, né, de acordo com a disponibilidade de água, né? Normalmente, a gente está falando aqui da maioria da população com abastecimento de água, né? Ou seja, com água nas torneiras aí, né, nas redes. A disponibilidade de água é aproximadamente, assim, 250 litros por habitante dia, tá? Esse é o consumo per capita, 250 litros. Isso é uma média, tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, mas esse cálculo me dá, digamos assim, uma ideia de quanto que eu vou ter que puxar de água, né, ou de liberar essa água, né, para abastecer uma determinada população. Então é só para vocês terem ali, né, pensando em bairros, né, porque 100 mil habitantes, né, até tem cidades que tem isso, mas pensando numa capital, né, 100 mil habitantes não é uma cidade grande, não é tanto assim, mas em bairros e cidades menores, né, você tem uma estimativa aí do consumo per capita de acordo com essa quantidade de habitantes. Mas em geral, né, pegando um número bom, 250, 300 litros habitantes de dia, tá? Para fazer esse cálculo da vazão média de consumo, né, se pega a população do bairro, da cidade, né, que eu quero estabelecer, multiplico por esse fator aqui, né, esse consumo per capita, que pode ser outro, depende do local, né, mas aproximadamente 250 litros, né, e passo para ter a vazão em segundos, né, eu faço a mudança de unidade
de dia para segundos, né? Então, esse é o cálculo que é feito. É um cálculo muito simples, né? População vezes consumo per capita dividido aí pela conversão de unidades, tá? Por exemplo, deixa eu tentar apertar aqui, né, para funcionar. Vocês vão fazer um cálculozinho aí rapidinho. Se eu quiser saber essa vazão média para um bairro que vai ser construído, né, um bairro novo, que a previsão é que more 5.000 pessoas nesse bairro, usando aquela cota mais alta ali que eu falei que é normal, de 250 litros por habitante dia, vocês conseguem fazer esse cálculo rapidamente. É só pegar os 5.000, multiplicar pelos 250 e dividir pelo fator de conversão, né? De dia para segundo, para vocês terem o cálculo. Alguém faz para nós aí? Faz o cálculo para nós? O fator de correção é 86.400, né? Isso. Tá. 14, dá 14,46. 14,46, né? Então, essa seria a vazão em que eu deveria pensar, assim, né? Que eu tenho que garantir para aquele meu bairro aí ser abastecido. Eu botei o cálculo aqui como opa, eu mais volto do que vou para frente. Né? Eu botei 14,5, eu arredondei, tá? Mas é 14,46, né? Então, essa seria uma vazão média que eu teria que estabelecer. Foi que não aconteceu, né? A gente não teve essa vazão. Não tinha, a vazão estava muito baixa. Mas Então, isso é por bairro, né, prof? esse aqui, no caso, é para um bairro só, né? Não era para a cidade, claro. Não, mas esse cálculo se faz para a cidade ou se faz para o bairro? Normalmente se faz por. Eu fiz por bairro, né? Mas se faz por ETA. Ah, sim, pela zona de distribuição, aquelas que tu mostrou ontem. Aham. No Ah, caso, esse entendi. aqui é só para um bairro, né? Sim, sim. Mas é para ter uma ideia, assim, de Por como. exemplo, a ETA São João ali vai pegar todos os bairros que a ETA São João atende, vai pegar a população daquelas regiões e vai colocar aqui. Exatamente. É Entendi. isso aí. É, a São João, a Menino Deus são imensas, né? Então elas têm uma vazão maior. Sim. Até a própria Belém é grande, né? Então tem uma vazão maior. Eu Então, não entendi a cota per capita, tipo, é um valor que já tem ou tu tem que calcular também? esse valor, ele normalmente ele é estimado de acordo com as características da população, né? Em geral, no Brasil, assim, para números médios, se usa 250, né? Mas tem Uhum. fontes que indicam outros valores, né? E cada local pode escolher aí de acordo com um cálculo mais ou menos adequado, né? E a gente gasta mais ou menos isso, sabe? É bem mais ou menos. Se a gente fizer o nosso cálculo de consumo de água, né, vai dar em torno disso aí, 250, uns um pouco mais, uns um pouco menos, né? Vocês sabem que pela Organização das Nações Unidas, o certo seria 40 litros por habitante dia, né? Isso é muito pouco, é muito pouco. A gente não consegue gastar isso, né? Então, o nosso padrão de consumo é bem maior. Tudo isso é calculado de acordo com a população, com o tipo de consumo, né? Então, assim, isso aqui eu estou falando de uma cidade já, uma capital, uma Porto Alegre, por exemplo, né? Um cálculo adequado, assim, um número adequado para Porto Alegre. Eu acho que só uma descarga já gasta uns 5 litros, né, por aí. De gastar mais, mas Mas, depende da descarga. Agora tem aquelas que diminuem a vazão, mas a descarga gasta acho que 25 litros, se eu não me engano. olha só, então imagina aí, quantas vezes a pessoa vai no banheiro no dia já dá quase esse número aí. É bastante, a gente gasta bastante água, né? Por isso que é interessante aqueles vasos mais atuais que tenha a descarga diferenciada, né? Que daí é menos vazão para o número um e mais vazão normal para o número 2, né? Porque realmente não precisa da mesma quantidade de água para fazer, né, o descarte de resíduos, né, do número um e do número 2, né? Eles são diferentes. Aquelas descargas que tem a meia-lua. Isso, aquelas de meia-lua. É muito interessante isso, porque poupa bastante né, o uso da água, assim.
impressionante. Então, são coisas simples, né, mas que fazem uma diferença aí grande. Então tá, então Vai soar um pouco nojento que eu vou falar, mas eu sou defensor de fazer o número um no banho, ah, que aí não gasta descarga. tu sabe que eu tenho projeto em gestão e licenciamento ambiental, né? Que, aliás, meu Deus, eu tenho que dar o projeto para eles, mas eu fiquei tão desanimada com o que aconteceu no meio ambiente aqui. Eu não estou conseguindo passar o projeto. Eu tô tão triste que não consigo ainda passar, mas vou passar para eles o projeto. Tem projeto de gestão e licenciamento ambiental. E um semestre eu fiz há um tempo atrás. Eu fiz o semestre passado também, porque eu vou mudando o projeto. Mas teve um semestre, há um tempo atrás, que eu pedi que as atitudes fossem mudadas em um período de 30 dias, né, ou 2 meses, sei lá eu qual foi o período que foi dado, e que eles quantificassem a mudança ambiental. Teve um aluno que fez o projeto de fazer xixi no box. Daí foi assim um absurdo a quantidade de água que ele economizou, porque o chuveiro tem uma vazão alta também, né? Então, daí diminuía a vazão da descarga, enfim, daí já aproveitava a vazão do chuveiro, foi exatamente esse projeto. Ele quantificou lá a quantidade de, Foi uma boa ideia. Quando eu né? fiz, acho que foi semestre passado que eu fiz, né? Que tu deu também esse projeto, a gente Ah, fez da máquina de lavar. Podia isso, ter feito sobre isso aí também. mas esse foi de um dos primeiros projetos que eu tive. Foi bem legal. Bem legal. Era um projeto individual, né? Semestre passado foi em grupo, né? Esse era individual, daí Sim, foi em grupo. o rapaz fez isso. Enfim, né? Bom, então esse é o cálculo da vazão média. Existe uma outra vazão que a gente chama vazão de abastecimento, que leva em consideração a vazão média, que é a necessária, a média necessária para aquele bairro, e leva em consideração alguns outros coeficientes. Por quê? Isso é normal em engenharia, tá? A gente sempre tem um coeficiente de risco, né? A gente sempre tem ali, né, uma questão associada a alguma relação de segurança, né? Então a gente tem o coeficiente de segurança diário e o coeficiente de segurança horário, né? Seriam dois coeficientes, um associado ao consumo, à média do consumo diário, e o outro associado ao consumo horário. Vocês já devem ter ouvido falar que em alguns horários do dia eu tenho mais uso de água, né? Então, né? Tem horários específicos, é a mesma coisa a energia, né? A gente tem picos de energia em alguns horários do dia. Então, esses cálculos desse K1 e desse K2, eles auxiliam a vazão de abastecimento a ser maior do que o necessário. Além disso, né, existe uma vazão chamada vazão singular, que é aquela bairros onde eu tenho hospitais, que não pode faltar água e eu tenho um consumo demasiado de água. Escolas também, né? Em escola eu tenho maior uso de água, então locais onde eu tenho uma aglomeração de pessoas, um shopping, por exemplo, né? Também não está aqui, mas ele é considerado. Era litros por segundo, ficou só traço segundo, mas tudo bem. Ele é considerado um lugar onde eu tenho uma vazão singular. Então, por exemplo, quando eu falo de um bairro pequeno, né? Já que eu falei Jardim das Palmeiras hoje, apresentei para vocês o bairro que eu morei, né? Jardim que está alagado. O Jardim das Palmeiras é um bairro que tem 2 escolas, né? Mas não tem shopping, não tem aeroporto, não tem nada. Então, o cálculo de água dele leva em consideração essas 2 escolas que tem no bairro. Já se eu pegar, por exemplo, o Menino Deus ali, pegar uma parte do Menino Deus ali próximo da Praia de Belas, eu vou ter o shopping, eu vou ter escola, né? Eu vou ter empresas ali, porque ali tem um conglomerado maior de empresas, né? Então, o cálculo tem que levar em consideração uma vazão singular que deve ser específica, né, para aquela região, tá? Como é que se faz, então, o cálculo básico, né, da vazão de abastecimento? Eu pego a vazão média que eu encontrei e multiplico aí pelos meus coeficientes e adiciono a vazão singular,
que vai ter que ser feita perante um estudo, né, na área que a gente está falando aí, né? Meu Deus, nunca vai esse negócio, espera aí. Então, vamos pegar o exemplo anterior, né, e usar os K1s e K2 mais tradicionais aí, né, que é esperar um aumento de 20% no consumo diário e 50% no consumo horário, né, que é 1.2 e 1.5. E vamos ver qual seria a vazão, sem vazão singular, sem considerar sem considerar a vazão singular, desculpa, qual seria a vazão de abastecimento desse mesmo bairro ali que eu calculei a vazão média, quanto é que dá? Alguém calcula aí para nós? Era 14,46, né, que vocês tinham encontrado. Eu botei 5 ali, eu arredondei. Vezes 1.2 vezes 1.5. Mais zero. E 26,03. 26,03. Ai, meu Deus, não vai. Espera aí, voltei. Eu mais volto do que eu vou para frente. Eu arredondei para cima 26,1. Então, nesse caso, né, para esse bairro, levando em consideração os fatores de segurança, a vazão não poderia ser 14,5, e sim 26,1 litros por segundo, né? Então, significa que eu boto aí, né, um valor, um percentual a mais, né, de 70% no caso ali, a mais em cima da vazão média. E daí eu tenho uma ideia de quanto, né, esse bairro vai realmente precisar para garantir o abastecimento dessa população, né? Então, esses cálculos, eles são importantes, né? Por isso que a vazão da água é diferente de acordo com a localização da casa da gente, né? Quem mora em lugares mais longe das estações de bombeamento fica aí com uma vazão mais prejudicada, né? Mas essa vazão ela tem que ser alta o suficiente para garantir que na última casa, né, a última casa, a casa mais longe daquela região, tenha vazão suficiente para receber água. Então, esses são cálculos assim bem importantes em termos de projeto, né? Antes de eu pensar em ter uma ETA, né, eu preciso saber o quanto essa ETA vai ter que liberar aí, né? O quanto ela vai ter que dispor de água para saber o tamanho dela, para saber a captação dela, então para ter as bombas de captação. Então, não é nada muito simples, né? Uma coisa interligada com a outra. É bem projeto de engenharia, né? Então a gente tem aí esses cálculos básicos que tem que ser pensados antes de montar a minha estação de tratamento de água, tá? Bom, o tratamento de água, né, ele é um conjunto de processos, né, de operações que eu tenho que fazem tratamentos por etapas na minha água para fazer com que essa água fique boa para o consumo que eu desejar. Quando eu penso na ETA de Porto Alegre, né, eu estou pensando numa água potável, na saída de uma água potável, né? Então, a gente tem que passar por todas as etapas para saber, né, para garantir que a minha água seja potável no final do processo, né? Coisas que são importantes, assim, né, é que o tratamento de água, a questão do sanitário, ele já é antigo, né? As pessoas percebiam que se sentiam mal quando tomavam águas não puras, né? Águas insalubres, né? Porque desde antes de Cristo já se sentiam aí a necessidade de pelo menos passar água na areia, olha só, né? Filtração, que é uma etapa tradicional aí, convencional do tratamento de água, já havia necessidade há muitos anos atrás. Então, assim,
naturalmente, o ser humano começou a pensar que aquela água que estava lá numa fonte, né, nem sempre ela ia estar pura suficiente para não causar um mal-estar. Então, né, as águas elas eram eventualmente aquecidas, né? Aqui está escrito fervura, né? Mas elas eram aquecidas ao sol e filtradas, né? Então, o processo mais antigo de tratamento de água é a filtração, né? Foi a esterilização pelo aquecimento e a filtração, que é o processo tradicional, o processo físico mais tradicional em termos de tratamento de água, né? Então, digamos assim, o filtro, né? Os filtros, eles são processos e projetos muito antigos já, né? Para a limpeza da água. Bom, aqui tem um monte de data, né? Mas aqui tem um tipo assim uma linha do tempo, né? Em relação à evolução, né? Das questões de água e se vocês passarem os olhos, não vou ler tudo isso aqui, né? Mas a gente teve muito problema de saneamento no decorrer dos anos, né? Problema de doenças, epidemias, né? E daí a água sempre se percebeu que o saneamento ou a filtração, no caso da água, fazia aí uma melhora na qualidade, né, as pessoas se recuperavam melhor assim com o uso da água, né? E somente em 1908, chegando no final da nossa timeline aqui, que se colocou cloro na água para garantir aí, né, o tratamento da água lá em Chicago e New Jersey. Então, a gente percebe aí, né, que demorou-se muito tempo para chegar a outras etapas aí, mas em algum momento se percebeu que apenas a filtração não era suficiente aí para o tratamento da água, tá? Então, tá aqui para vocês, se vocês quiserem olhar, né, que eu particularmente acho bem interessante, assim, a evolução das coisas, né? Mas o que eu queria dizer o que eu acho interessante é essa data aqui, né? Que é onde alguém percebe, olha, eu posso botar um pouquinho de cloro na água para ela ficar melhor. Bom, aqui, né, tem o que eu falei para vocês. Para eu tratar essa minha água, né? Eu tenho um gráfico aqui, vou olhar para o gráfico, tá? É a qualidade por tempo. Essa água bruta, ou seja, a minha fonte de água, né? Ela, a qualidade vai estar associada ao uso, né? Se eu estou falando de água tratada, ou seja, para consumo humano, né? Eu estou falando consumo humano, consumo animal, né? A gente tem que o animal também precisa da água tratada, né? Eu tenho que garantir que a qualidade seja maior que o padrão de potabilidade que eu falei na aula passada, que está determinado por legislação. Então, a minha ETA, a minha estação de tratamento de água, ela tem que ser projetada para suprir o abastecimento de uma cidade ou do local que ela vai servir, né, para distribuir a água, e também para conseguir tratar a água de acordo com a água bruta que ela recebe. Aqui, Porto Alegre, né, a água bruta é do Guaíba, né? Tem a estação, a ETA das ilhas, que eu acho que pega um pouco do Jacuí ali, porque é bem no iniciozinho ali do Guaíba. Então, ela pega Jacuí, mas ela já pega a característica do Guaíba, né? Então, a água que se trata é a água do Guaíba. A água do Guaíba é limpa, gente? O que vocês acham? É pouco tratamento, é um tratamento simplesinho que eu tenho que fazer, ou é uma água suja? O que vocês acham que o nosso Guaíba ele é poluído, não é poluído? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre o Eu já Guaíba? trabalhei lá no setor de análise físico-química da FEPAM e posso te afirmar que a água do Guaíba é podre. Ah, tu fazia análise de água. Muito Fazer. bem. Então tá. A água do Guaíba é podre. É.
ele é poluído. Ele é quase a última classe para a gente poder usar. Mais um pouquinho a gente não poderia pegar ele para fazer tratamento. Ele está no limite, né, entre o uso para água potável e o não uso, né? Ele não ter o tratamento convencional como alternativa. Como é que tem peixe? Bom, o peixe ele sobrevive em meio à poluição, né? O que faz com que se tenha ou não tenha peixe é a quantidade de oxigênio que esse peixe tem para respirar, né? Porque até a poluição, né, ela traz componentes orgânicos que é o que faz com que o peixe aí se alimente, né? Então, assim, uma água com características orgânicas, com coliformes fecais, coliformes totais, pode ser que ela seja própria para o peixe ainda se sobreviver, né? Mas o que vai fazer com que ela não seja própria é a quantidade de oxigênio que eu tenho dissolvido. Se eu tiver muita quantidade, né, ou seja, um valor muito alto, daí o peixe não vai conseguir respirar e ele vai acabar, né, morrendo dentro da água, que é o que acontece. Até crocodilo, quase que eu não acredito. Pois então, né? O crocodilo teve na Getúlio Vargas, pelo amor de Deus. Ah, é verdade, né? Mas faz com que, né, esses peixes não consigam respirar. Então, quando a água está extremamente poluída, o peixe não consegue, ele morre mesmo, né? Mas até uma determinada carga de poluição ele sobrevive, né? Ele se alimenta inclusive da carga orgânica. Ele vai ter eventualmente metal pesado, ele vai ter sujeiras, né, toxicidades, né, no peixe em si, mas ele vai sobreviver, ele vai conseguir respirar na água, né? Quando a água perde, quando a água não tem OD, daí sim, daí o peixe não sobrevive. Daí é uma questão, essa água daí não seria própria para tratamento. Então o Guaíba ainda é próprio, por isso ele tem peixe, né? E por isso que a gente come a tainha, às vezes. Não é tainha. Qual o peixe que o pessoal pesca no Guaíba ali e vende? Eu não lembro qual é. Não, eu não lembro qual é o peixe, mas tem um peixe que o pessoal pesca ali no Lamia, por ali, pesca e vende. Eu não sei qual é o peixe. Não sou muito familiarizada com peixe. Então, não sei qual é o que eles pescam ali. Mas, enfim, né? Então, o Guaíba, ele precisa passar por um tratamento que a gente chama um tratamento convencional, né? De água, né, para garantir que ele seja potável aí para a gente poder consumir, tomar banho, né? Lavar os nossos utensílios, tudo tem que ser com água potável, né? Então tá, eu falei na aula passada também, então nem vou perder muito tempo dessa portaria aqui da 888, que é mais nova, que é a Consolidação 2017, né? Que ela traz, né, coisas sobre a água, sobre a questão da turbidez, do gosto, do odor, enfim, tudo isso precisa ser retirado nos processos de tratamento para que a gente consiga aí, né, usufruir da nossa água nas melhores condições. Deixa eu ver que horas são. Enfim, né? Aqui só um exemplo, né? Que a água ela tá em tudo, ela tá de todos os jeitos, né? Aqui eu tenho uma água lindíssima num rio, que ela tá verdezinha escura, né? Mas ela tá praticamente transparente, essa primeira aqui, né? É uma água que reflete a natureza que tá abaixo, a natureza que tá no entorno dela. Aqui nesse caso, não ficou muito bem, mas vocês podem ver que o segundo caso ele tem uns limos ali na água, né? Essa água possivelmente ela é bem verde, porque ela carrega muito ali, né? Esse material aqui. Essa é uma água, por exemplo, que deve ter um alto teor de coliformes, mas não fecais, e sim coliformes totais. A gente não fala mais coliformes fecais, é que eu sou muito antiga, é coliformes termotolerantes o nome, tá? Um nome bonito, né? Mas é que eu sou uma pessoa antiga e eu uso fecais ainda. Mas, enfim, esse aqui, esses coliformes aqui que teriam na água estariam associados à vegetação que ela tem no entorno. Aqui no terceiro caso, eu tenho uma água preta, né? Uma água suja, né? Então, essa água aqui
Para mim, na verdade, poderia ser um esgoto, né? Não uma água, né? Poderia ser uma saída de um esgoto. Ela é uma água que tem até espuma, ó. Né? A espuma é uma análise visual que a gente olha, e a água que tem espuma é uma água poluída. Né? Essa água, a água com espuma, tem um OD muito baixo, provavelmente os peixes aqui não sobrevivem. Então, claro, se for bem diluído, isso aí, né, num lugar grande vai ter peixes, mas aqui assim não. E aqui uma água, a água que sai da nossa torneira, ela é assim. Tá, no início ali dos problemas não foi assim, mas ela é assim. Ela sai praticamente dessa cor ou dessas cores aqui e ela fica transparente, né? Então o tratamento da água faz essa mudança, né? Essa mudança na cor da água, na turbidez da água, no gosto da água, né? No odor da água. Tudo isso se transforma nos processos. Quais são as etapas básicas do tratamento? Depois eu vou falar melhor, né? Mas só para, antes de iniciar, né, mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho um tratamento convencional. Significa que se a minha água é uma água que precisa de tratamento convencional para ser potável, ela tem que passar por todas essas etapas, né? Então, primeiro, a primeira etapa, né? É o manancial, que é da onde a gente pega a nossa água, né? Eu posso já de casa, de cara, de casa é bom, né? De cara, adicionar algum agente oxidante, como por exemplo cloro, ou carvão ativado. Se eu tenho, por exemplo, uma contaminação recorrente na água, né? Eu posso fazer isso. Vocês já ouviram falar em mexilhões dourados? Sim, não? Vocês me respondam, nem que seja pelo chat ainda. Tô esperando a resposta aqui. Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi. Ah, ele trabalhou na FEPAM e nunca ninguém comentou pra ti dos mexilhões dourados. Não. Dourado, não. Qual cor, Vitória, tu conhecia? Me conta. Só os mexilhões normais, é isso? Os mexilhões dourados, gente, eles são uma praga, digamos assim, né? Em outras palavras, eles são uma praga. É que mexilhões, tem gente que até come, né? Mexilhões e tudo, né? Enfim, mas mexilhões dourados no filme Nemo não sei, não sei. Faz muitos anos que eu vi o Nemo, eu não lembro se tinha mexilhões dourados no filme. Mas aqui no Guaíba tem. Ele, inclusive, ele adorou. Ele veio nas embarcações, né, de um navio aí, de alguns navios que vieram para o porto de Rio Grande e acabou chegando. Ninguém responde, né? Ninguém ajudou aqui. Mas eles vieram, né, nas embarcações e eles adoraram, se adaptaram facilmente à água do Guaíba. E eles contaminaram a nossa água. E o que que acontece? Eu não posso iniciar o processo com esse bicho grudado. Ele vai estragar as bombas, ele vai estragar todo o processo que vem na sequência, vai ter problema por causa desses mexilhões dourados. Uma das alternativas que o DEMAI usa, né, é adicionar o cloro, o dióxido de cloro, que eu falo cloro, mas daí parece que é o cloro gás, mas não é o cloro gás, é o dióxido de cloro, que depois vai se transformar em cloro gás, enfim, né, mas adicionar o cloro no início do processo, que é para fazer com que esses mexilhões aí se soltem, né, se liberem e o processo comece. Então, vai depender muito, assim, do lugar, né? Aqui eu tô falando no caso de Porto Alegre, se é Porto Alegre, Rio Guaíba, né? Se eu tô falando em São Paulo, ou até em outras cidades, que não é o caso de ser abastecida pelo Guaíba, isso não é uma necessidade, vai ter outras necessidades. Então, eu posso adicionar aqui entre o processo, entre o início do processo, algum outro agente que vai reduzir alguma característica do manancial. Então, tem que estudar que manancial é, para saber, né, como é que vai ser o tratamento. E daí depois, digamos assim, quando eu chego com a água
para o tratamento, a primeira etapa é a etapa de coagulação. O que é a etapa de coagulação? Vamos imaginar, assim, a água do Guaíba. Se a gente pegar um copinho da água do Guaíba, ela vai ser uma água marrom, barrenta. Agora, então, nem se fala, né? Mas ela é uma água muito suja, né? Suja. A palavra suja, dentro da engenharia, ela tem nome. Tem sólidos dissolvidos ou, né, sólidos suspensos, né? Então eu tenho sujidades. Eu olho para essa água e se eu botar ela contra a luz, assim, eu não enxergo a luz como uma água tratada, né? Pego uma água tratada numa mão, a água suja do Guaíba. Se eu botar contra a luz, eu não consigo ver a mesma transparência entre elas, né? Essas partículas, às vezes, elas são muito fininhas e elas ficam ali naquela água, nadando ali, né, eternamente. Eu vou deixar a água um pouco vai decantar, depositar, mas ainda ela vai ficar suja. Então eu adiciono um coagulante, né, que é um produto químico, e esse produto químico faz com que essas sujeiras pequenininhas aumentem de tamanho, aumentem de peso e formem um floco, né? Então, assim, aquilo que era pequenininho, que estava ali suspenso na minha água, vai formar um floco para ir para a próxima etapa, né? Então, a coagulação é uma etapa que envolve uma formação, um processo químico. Eu adiciono algum produto, né? Tá escrito aqui no outro lado. Eu já vou explicar tudo aqui. Depois eu vou ir Opa, mas esses sais que eles adicionam aí na etapa coagulante não são prejudiciais para a saúde? Olha, o sulfato de alumínio, que é o tradicional, que era usado, né, e é usado em alguns tratamentos, existem estudos que mostram que sim. Existe um estudo muito sério que diz que o uso do sulfato de alumínio ele causa, com o tempo, Alzheimer. Olha só, né? Causa doenças que podem aí se desenvolver de maneiras neurológicas, né? Porque é o acúmulo de alumínio no organismo das pessoas. Se usa hoje outras alternativas, por exemplo, eu acho que aqui é o PLA que se usa, é o policloreto, poli, policloreto de alumínio, PCA, eu acho. Que ele é, digamos assim, ele traz o alumínio numa característica que o despreendimento dele é mais dificultado que o sulfato de alumínio, né? Mas sim, existem estudos, né, que mostram que muitos coagulantes causam doenças a longo prazo, né? Porque na teoria a Professora, gente, ingerindo metais, a gente gera problemas de saúde, né? Ingerir metais, né? Sim, sim. Alguém falou Sora também, não é PAC, Sora? pode ser, mas Eu conheço PAC, é o não PAC, isso. sei. Eu falei PCA, né? Porque Eu acho que é. eu botei em português. Mas é, dependeria por causa do ácido, tu falou. É, eu acho que é policloreto de alumínio o nome. É, Daí, por nome assim eu não sei. que é o PAC, que seria o nome tradicional dele. Eu acho que é esse, não tenho certeza. Eu acho que eu tenho anotado aqui nos slides, tem vários que poderiam ser usados, né? Mas eu acho que aqui o Demai usa o PAC mesmo. É PAC. Eu não lembrava da sigla, porque é em inglês, né? E eu falei em português. Policloreto de alumínio. Ô, Mas é prof, isso aí. e essas etapas de tratamento, elas são semelhantes ao tratamento de piscina, né? Isso é tratamento de água. Acho que a piscina começa. Acho que depende do tratamento, tu começa com uma correção do pH, né? Daí depois tu faz uma limpeza. Eu acho que a piscina tem menos etapas, né? Tu vai adicionar um produto. Dependendo da piscina, dá para tu fazer essa de coagulante também. É, Dá. Ô, Sora, o PAC aqui na CPC não deu certo. Já não. testaram já. Eu acho que o Demai usa PAC.
Não Ele tem. gera muito lodo aqui no CMPC, aí tem que extrair demais, aí não funciona. Essa é a diferença. Olha só o que eu vou dizer, né? Pior que vai ficar gravado isso, mas ninguém comenta nada. O que acontece? A CMPC é responsável pelo produto que ela gera no final. Ela vai ter que tratar o lodo dela. O DEMAI não. Joga tudo na água de novo. Ah, viu? Essa é a diferença, né? Então, o que acontece? Para a CMPC é um custo usar o PAC, né? Porque Isso, eles têm que extrair e depois tem que fazer alguma coisa, que eles não podem simplesmente é, descartar, né? esse lodo, a CMPC deve ter que secar o lodo e levar Isso aí. esse lodo para um aterro, né? Isso aí. Ou dar um outro destino, né? Aham. Mas o DEMAI, ele lava de volta para o rio. Então, assim, no final do processo, o lodo é lavado e volta para o rio. E daí, de novo, é a lavagem da lavagem, né? Então, assim, pela legislação, eles podem fazer isso. É diferente. Então, uma coisa é o serviço público de abastecimento, outra coisa é uma empresa, né? Responsabilidade de uma empresa privada, que no caso, lá é tratado como um efluente. Aqui não, aqui é resíduo do processo que volta para o rio. Daí é retratado. O que eles dizem? Eles vão tratar de novo, né? Que vai entrar e vai passar por todo o processo, né? Seria um ciclo fechado, assim, de água. Mas é isso que acontece, né? Mas é interessante tu comentar que não deu certo, que gera mais lodo. Eu imagino que sim. E daí vocês usam o quê? Sulfato de alumínio? É, sulfato de alumínio. Eu sei porque a gente participa, todo ano tem teste, né? A minha Aham. empresa fornece sulfato de alumínio. Aí todo ano tenta um pack lá, nunca dá certo. Nunca deu certo. Aham. Aqui no DEMAI eu acho que eles já usam um PAC. Para a saúde, né? Teoricamente ele é melhor, mas o sulfato de alumínio realmente o que tem melhores resultados até hoje, é o coagulante mais utilizado, o sulfato de alumínio. Mas, gente, isso tem um espaço imenso de estudo, porque realmente o sulfato de alumínio já tem vários estudos que dizem que ele não é adequado, né? Porque ele faz mal a longo prazo aí para a saúde, né? Mas ele precisa ser usado, né? Porque tu precisa tirar esses coagulantes da água para passar para as próximas etapas. Nessa etapa também é uma etapa de mistura rápida para a formação do floco, né? Do coágulo é bom, que é uma reação de coagulação. Mas para a formação do floco eu preciso ter uma mistura rápida inicialmente, né? Aqui depende do coagulante que eu uso, eu preciso usar um pré-alcalinizante. Por quê? Porque para o processo funcionar corretamente a partir das próximas etapas, eu tenho que ter uma alcalinidade elevada. Porque se eu. E a adição desses coagulantes fazem com que essa alcalinidade, depende da água, né, caia e daí a eficiência do meu processo reduza. Então, aqui, nessa etapa aqui, eu posso adicionar o coagulante, que seria o principal, e ainda assim, tipo, cal, né? Tem processos que botam barrilha, mas normalmente cal é adicionado aqui para fazer com que eu tenha uma alcalinidade suficiente aí para manter o meu processo, tá? Então, por isso que está ali o pré-alcalinizante, né? Normalmente eu preciso colocar, porque senão eu vou perder eficiência durante o processo por causa do produto químico que eu uso, olha só, né? Que loucura isso. Daí depois a gente passa para uma etapa que a gente chama de floculação. Aqui está como pré-floculação, mas é a floculação, que é uma mistura lenta. Então eu passo de uma etapa de mistura rápida para uma etapa de mistura lenta. Essa mistura lenta vai fazer com que aquela minha reação de coagulação forme flocos maiores, né? Eu já tenho o coagulante ali dentro do meio, e daí eu faço a formação de flocos maiores, né? Daí depois que eu tenho os meus flocos, eu normalmente passo para uma etapa de decantação. Eu espero, né, que aquele meu floco
caia ou suba, depende do processo, depende do fluxo que eu estou inserindo aí a minha água dentro do processo. Então, que eu tenha esse meu floco formado e que ele fique preso ou em aletas ou no fundo do tanque, tá? Depois, eu passo por uma etapa de filtração, etapa essa que eu falei para vocês que foi uma das primeiras a serem desenvolvidas, né? Os filtros, pode ser filtro de areia, filtro de carvão, filtro misto, né? Quando eu digo areia, não é só areia, né? Bota areia, cascalho, pedra, pedregulho, enfim, faz uma composição de filtros, de meio filtrante. Ou pode ter até carvão, né? Se usa carvão nessa etapa para fazer a filtração também. Depende do processo, vai ter um tipo de meio filtrante diferente, né? E daí, teoricamente, depois da filtração, a minha água já está quase sem turbidez, né? Ela já está pronta para consumo, né? A filtração é uma etapa de final de processo praticamente, né? Só que dentro da legislação brasileira, né, a gente tem mais 2 etapas adicionadas. Uma é a desinfecção, que seria a utilização de um agente desinfectante, que pode ser o cloro, pode ser o ozônio, né? Depende do processo. Aqui é cloro, né? Aqui, o cloro é mais barato. Mas eu poderia fazer, por exemplo, por ozonização do processo. Enfim, eu tenho que usar aqui um agente para desinfectar essa minha água e garantir que ela não tenha patógenos para tomar. E, além disso, a legislação precisa do flúor, né? Porque a gente tem muita incidência de cáries na população e o uso do flúor foi considerado um benefício sanitário, né? As pessoas começaram a ter mais qualidade, né? Diminuiu as cáries, né? Nas crianças, principalmente, com o uso de flúor. Existem também, assim como eu falei ali do sulfato de alumínio, existem diversos estudos que acham que a fluoretação ela não deveria existir na nossa água, e não é em todos os países que tem, tá? Em alguns países não tem. Aqui no Brasil, obrigado. Porque causa umas doenças que eu sou péssima para nome, não lembro de nada, mas é umas doenças que dão umas manchas e enfraquecem os dentes, que é o excesso de flúor. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem criança que tem umas manchinhas nos dentes, que é o excesso de flúor. Isso faz com que o dente fique fraco, né? De novo, né? Fluorose, olha a Vitória ali, ó, me salvando. Muito obrigada, Vitória. Não quis falar errado, não falei. Então, é o excesso de flúor. Ela já estudou, já estudou a fluorose. Então, existem vários lugares que dizem que não deveria botar flúor. No entanto, o que se sabe, né, assim, é que melhorou muito em geral, né, como o acesso ao dentista não é uma coisa que todo brasileiro tem, né, garantido. Isso melhorou bastante a questão das crianças que não vão ao dentista, né, em períodos curtos aí, né, a qualidade dos dentes dela. Então, existe essa etapa por lei obrigatória, tá? Tem que ter, tá? E o que que acontece? Em todas as etapas, o pH da água, ele precisa ser avaliado, né? Eu tenho que ter um pH suficiente para o tratamento e, principalmente no final, o pH da água tem que estar um pH neutro para essa água sair para a população. Então, todas as etapas acabam interferindo. Então, aqui eu posso ter novamente uma correção, né? Mas é uma correção de pH. Daí eu tenho que avaliar se eu vou, o que que eu vou fazer, né? De acordo com a água. Então, gente, a ETA é um tratamento diário, porque a água do rio diariamente está diferente. Essas águas da enchente, elas não são o natural do Rio Guaíba. Então, o tratamento dentro da ETA não é o tratamento certo, não é o tratamento, não é o mesmo tratamento que teria num dia normal.
né? Assim como a gente está tendo as enchentes aqui em Porto Alegre, tem épocas que eu tenho seca, né? Tem épocas que não tenho chuva. A água muda de característica também. Então, essas etapas do tratamento, elas precisam ser avaliadas toda vez que eu vou estudar, né? Que eu vou estudar, não. O professor está falando em estudar. Que eu vou distribuir essa água. Então, diariamente, a análise da água no manancial, né? Para ver como é que ela tá, para fazer essas análises, para corrigir a quantidade de alcalinizante que eu vou usar, para corrigir a quantidade de coagulante que eu vou usar, para corrigir o pH dessa água. Tudo isso é um processo contínuo e diário, né? E quando eu digo diário, é 24 horas, né? Então, o tratamento de água é um tratamento contínuo, né? E que tem que passar por essas etapas, né? Eu falei ontem que, em termos de legislação, o DEMAI tem que garantir que a água, quando chega no final, está própria para consumo, né? Então, por isso que, eventualmente, é melhor não ter a água do que ter uma água que não está própria, né? Senão, tu faz aí uma população inteira adoecer. Segurança é uma coisa muito importante no tratamento de água, né? A ética, a responsabilidade que a gente fala em outras áreas dentro da engenharia, dentro da área de água não poderia ser diferente, tá? Então, essas são as etapas do tratamento. Gente, alguém quer contribuir com alguma coisa? Vitória, tu já estudou fluorose, o que que tu achou? O que tem para nos dizer aí? Foi meu projeto do técnico. E o que que tu que tu viu que de fato aumenta ou não aumenta as quantidades de casos de fluorose, a água sendo fluoretada? Ah, tu fez em pasta de dente. Ah, entendi. Entendi. Também é importante, né? Porque também tem flúor na pasta de dente. Antes, quando eu era nova, era comum, assim, os dentistas irem nas escolas, assim, e passar flúor nas crianças, assim, né? Enfim, acho que isso não, pelo menos hoje em dia na escola da minha filha, isso não acontece. Nunca mais vi. Varia de região para região, é isso? Na pasta de dente. Imagina na água, né? É complicado. Em flúor em geral. Entendi. Enfim, né? Então, né? Tem sempre o ônus e o bônus dos tratamentos, né? Mas como é que a gente não ia botar o coagulante? Não ia ter água para tomar. A gente ia ter problema. Não ia poder usar o Guaíba como fonte. E pensar que tem países que não tem nem isso, né, para saneamento básico, né? A Índia é um exemplo, né? Pois é. Tem lugares que não tem nada, né? Eles pegam aquela água podre do Ganges lá e, meu Deus do Tomam. céu. É. E sobrevivem, né? Mas tu sabe que daí tem uma questão de adaptação, né? A, Sim, exatamente. o ser humano, ele se adapta, né? Nada a ver, né? Mas já que a gente está, assim, quase encerrando a nossa aula, né? E a gente tem que conversar um pouco, né? Afinal, faz parte aí das nossas aulas. A adaptação biológica do ser humano é uma coisa incrível. Ele se adapta, né? Se ele é acostumado com aquela quantidade de poluente, né? Ele vive bem. Agora, se a gente viaja, por exemplo, para a Índia e toma uma água dessa, a gente quase morre, né? Porque nós não estamos acostumados com isso. Sim, exatamente. É que nem pessoa que, por exemplo, que cresce tomando água mineral, aí quando vai tomar água da torneira Passa já mal. passa mal, né? Mal é porque é diferente, as águas são diferentes. Se tu usa uma água mineral importada, tipo aquelas Voz. Barbosa, então, mas umas águas mais puras, assim, né? Porque a nossa água mineral vem de fonte, né? Então, as nossas Sim. fontes aqui são fontes que umas são boas, outras são ruins, né? Mas tem essas águas
tipo importação, né, que a gente traz, né, águas europeias, elas são águas muito puras, né, então são de fontes mais puras, são geleiras, é outro tipo de água, né, é uma Smart água, water. é uma água bem diferente, assim, né, uma água bem diferente. E as pessoas que tomam essa água, e quando elas vêm aqui, se elas tomam a nossa água mineral da fonte Belém ali, elas passam mal. Ah, sim. Mas, ô, prof, mas as águas minerais são tratadas também ou não? São, na verdade, né, é bem menos que não passa por todas essas etapas, mas precisa ter pelo menos um controle, né, para ver como é que tá essa água, né? Então tem controle, e se é necessário, eles adicionam algum tratamento, É né? porque já ouvi falar, né? Também estavam divulgando isso na época ali agora da enchente, que houve um período que estavam dizendo, ah, tem água para pegar na fonte não sei aonde. Aí estavam dizendo que a água de fonte não é muito bom beber porque tem coliformes, né? Presença de coliformes. Depende da fonte, depende de onde é que eles tiram, né? Se a fonte não é uma fonte poluída, né, a água não precisa passar por todas as etapas de tratamento, ela vai passar por menos etapas, né? Então, né, depende muito da fonte. É que assim, ó, é que nem água de poço, né? Tem gente que diz que a água de poço é a solução. Ah, vamos pegar uma água de... Mas se o poço tiver contaminação, tem problema. Então, essas águas elas precisam passar por controles para avaliar, né, se essa água tal não está adequada, se ela tem ou não condições de ser distribuída para a população ingerir, né? Então, assim, vai depender muito da fonte, né? Normalmente eles já entregam a água, eles não pegam lá no início da fonte, já entregam a água que está no processo, né? Da fonte, mas que está em processo. Eu visitei, alguém já foi na Fruc, que é em Lajeado, que agora nem sei como é que tá, né? Mas Não. a Fruc, ela é responsável pela água da pedra. A água da pedra é Fruc. Não sei se vocês sabiam disso. Eu acho a melhor água que tem mineral que a gente toma. Das normais, assim, acho a melhor. E a Fruc Água da pedra com gás é bom, e olha que eu não gosto de água com gás. é boa, né? E a Fruc, a fonte é dentro da fábrica, né? Eu ia te perguntar isso, como é que eles fazem daí, tipo, a fonte é dentro? É dentro da fábrica, aham. Parece um torneirão grandão, sabe? Lá tá a fonte da água da pedra. É ali. Bah, E o refrigerante da Fruc é feito com água mineral. bah, por isso que é gostoso. Eu não gosto de refrigerante, então eu não tomo, mas o refrigerante, a Fruc Cola e os irmãos, tudo é feito com a água da pedra, a água que a gente tem dentro da fonte lá dentro deles, lá. Então essa água é uma água que é tratada, que é tratada não, ela não passa por tratamento, ela passa por controle. E daí a fonte é uma fonte limpa, uma fonte fechada, não tem acesso, né? Então é uma água que teoricamente é adequada para consumo, né? Mas aí como é que eles fazem? Tipo, eles adaptam uma linha para poder engarrafar essa água Uhum. direto da fonte, assim. Direto da fonte. Eles têm lá um equipamento, né? Bombas, enfim, que fazem o transporte dessa água para a linha de produção. Ah, Então, que interessante. eu acho que a Fruc, não sei os outros processos também, né? Mas a Fruc é um dos poucos refrigerantes que é feito com água mineral. Né? Interessante isso, né? Na vez que Sim, eu muito fui, massa. eles estavam fazendo um energético. Era muito ruim, era doce pra caramba. O Eleve. Ah, é gostoso, prof, eu gostei. Eu gosto Ah, do mas na Eleve. época que eu tomei, eu não gostei. É que eu não tomo refri, não tomo nada muito doce, então pode ser por isso. Mas eles estavam fazendo esse coisa, assim, era uma coisa amarela, eu acho. Era meio Sim, amarelo. o Tropical. Daí, eu me lembro que eles estavam produzindo isso, e era com água da pedra, né? E a fonte fica em Lajeado dentro da Fruc. Então, vai depender muito da água, né? Água mineral. A gente tem que cuidar, né? Não tipo assim, águas com fontes que tu sabe, né? Que tem controle, ok, né? Mas a gente já teve problema com águas minerais aqui em Porto Alegre, né? Que tem contaminação. Enfim, vai depender do local dessa água.
Falando em fruque, tu viu que a Coca-Cola aqui perto de casa tá debaixo d'água, né? Não sabia, ali na da Fiergues ali? Sim, Não sabia. tá debaixo d'água. Meu Deus. Que, Daí eu fiquei nervoso. Ai, meu Deus, vai acabar minha coquinha. que coisa triste, né? Jesus do céu. Mas eu acho que tem outros lugares que engarrafam a Coca-Cola aqui no Brasil, né? Não é só aqui. Tem sim. Aqui era a antiga Vompar ali, né? Tem, Sim, agora é Fenza. Penza. Só para completar, a fluorose é comum em crianças, pois o limite de flúor nela deve ser menor que o dos adultos. Sim, elas têm que consumir menos flúor, né? Essa é uma questão importante da água, né? Então, para vocês verem, o flúor é pouco, né? Apesar de ser fluoretado, ela é pouco porque o padrão dela é para dente de criança e não para dente de adulto, né? Para dente de criança. Então, por isso que, teoricamente, né, é uma etapa interessante. Ó, gente, Tem algumas águas minerais também que vem escrito no rótulo, né? Água mineral fluoretada. fluoretada, sim, porque elas passaram por uma etapa de fluoretação. A água mineral, eles fazem análise, né? Porque como tem muitos minerais, eventualmente ela não precisa ser fluoretada, depende da quantidade de flúor que ela tem. Mas vai Sim. depender da água mineral, né? Daí, Sim, às vezes, ela geralmente tem. vem descrito no rótulo ali os minerais, né? Uhum, e elas são diferentes. Tanto é que o pH delas são diferentes, né? Tem águas com Uhum. pH mais elevado e água com pH mais baixo. Detalhe, a água mais gostosa é com pH mais baixo. Aqui tem mais mineral é com pH mais alto, né? Então, sempre que vocês olharem o pH, isso vai dar uma informação para vocês. O pH varia até 9, mais ou menos, na água mineral, né? Normalmente, né? 9. Essa é uma água mais pesada, uma água que, quando a gente toma, a gente tem aquele gosto meio de sabão. Não sei se vocês já tomaram água mineral meio pesadinha, assim, que é meio sabãozinha, assim. Ela tem um pH mais elevado. Uma água mais leve, assim, que tem aquela sensação, ela é mais ácida, né? Então, mas teoricamente a que tem mais mineral é aquela mais ruinzinha mesmo, aquela que a gente não gosta de tomar. Mais baixa no pH, tu diz mais próxima de 7. Às vezes até mais baixo que 7, 6 e pouco. Mas não chega a ser ácida, né? Tipo, é neutra. É neutro. A água ela é vendida em pH neutro. Ácido só o refri, né? O refrigerante respirável. Sim. Mas não ocorre da água vir tipo, da fonte ácida, né? Não, tem fontes que têm pH mais baixo, tem fontes que têm pH mais alto. Quando ela é liberada para funcionamento, é porque ela está em condições né, físico-químicas de ser comercializada, né? Então, o pH dela já vem da fonte ali, né? Então, se tem algum processo posterior, eles têm que fazer eventualmente uma verificação do pH. Mas é de acordo com a característica da água, a origem dela. Tem umas que têm mais minerais solvidos, outras têm menos minerais solvidos dentro dela. Vai depender muito da fonte, a característica da fonte, né? Enfim. Bom, gente, olha só para ilustrar, aqui tem uma super ETA, tá? Uma ETA desenhada, aonde a gente tem aqui, ó, só para vocês verem aqui, né, nesse processo aqui, nessa etapa aqui, aí fica o negocinho, eu não consigo tirar esse negocinho. Ah, piorou. Pera aí. Deixa eu maximizar de novo. Né? Aqui, aí fica bem a linhazinha do negócio, não consigo tirar. Aqui assim é a Ai, meu Deus, agora tá aparecendo os próximos slides. É a questão da floculação, né? A etapa de floculação. Daí depois aqui tem os tanques de decantação, né? Para vocês verem, né? Onde a água fica decantando. E aqui eu tenho a etapa de filtração, que é onde fica, onde a minha água vai adquirir características de potabilidade, né, a partir daqui. Então, só para ter um exemplo aqui, né. Então, se vocês foram lá na estação, na ETA do Moinhos, né, que tem lá os tanques, são esses tanques aqui. Esse aqui não é a Moinhos, esse aqui é uma outra genérica.
Mas só para vocês terem uma ideia, assim, que é grande, uma ETA é uma estação de tratamento de água, normalmente ela é grande, ela tem alguns tanques, alguns filtros, todos eles envolvidos, né? Mas basicamente são essas as etapas de um tratamento convencional. E eu ainda posso adicionar etapas, como eu falei, né? Posso adicionar alguns insumos antes e no final do meu processo, né? Por exemplo, eu posso ter que adicionar carvão ativado aqui no final do processo. Quando a água ainda está com algas, alguma coisa assim, eu tenho que fazer uma limpeza maior. Então, eu tenho que adicionar, além da desinfecção, eu tenho que fazer um polimento maior na água. Seriam as etapas de polimento, que é onde eu faço essa limpeza mais profunda da água. Teve uma época que a gente andava com problema da água, que ela estava com gosto ruim por causa das algas. Ali muita gente parou de tomar, inclusive, água tratada, né? Começou a tomar só água mineral, porque as águas elas vinham com um gosto, né? Um gosto ruim. A gente tomava banho, até ficava com cheiro no cabelo das algas. Então, para evitar esse odor persistente, se adiciona carvão ativado para diminuir, né? Então, o que torna o processo bem mais oneroso, bem mais caro, porque carvão ativado é caro pra caramba. Então, enfim, posso adicionar aí no processo. São É, essas. Fala. por ser aberto assim, a chuva não atrapalha? Olha, pode atrapalhar, né? Mas esses processos, se eu fechar, eu vou ter um problema com a questão do oxigênio, né? Contaminação, talvez também. Não? Não, e mais a questão do oxigênio, na hora que eu fecho, Ah, sim. né, eu reduzo a, a questão do oxigênio dentro da água, e daí eu mudo as características dela. Sim, verdade. Quando chove, né, enche de água, enche mais água, né? Mas teoricamente a água da chuva, né, faz com que haja aí uma diluição das contaminações da água que vem. Enfim, nessa questão a água da chuva só está piorando a situação, mas enfim, vai depender muito da água, então. Não, é que eu perguntei porque, por exemplo, ali tu falou que essa parte onde fica, onde tá maior aqui, onde tá bem aberto, é a parte da decantação, né? Isso, essa Uhum. parte aí. O tempo de decantação vai depender muito da ETA, 6 horas, alguma coisa assim que ele tem que Sim, ficar. mas aí a chuva caindo ali não, tipo, não mistura de novo o decantado? Ah, pode ser, pode atrapalhar, mas são tanques tão grandes que eu não sei. Daí vamos fazer essa pergunta para a Luana. Ela vai Vamos fazer valor. conversar com a gente, porque ela consegue te dizer melhor, assim, né? Se chega de fato a atrapalhar, né? Eu sei que a chuva atrapalha atrapalha não, muda a característica da água, do tipo de Sim, água, né? Mas o processo em si, eu acredito que não, porque ele é fluxo contínuo também, né? Então, a chuva deve mexer no pH, talvez, da água também, né? Por mexe conta em da chuva tudo. ácida e tal, né? A chuva mexe em tudo, em toda a característica da água. Tanto é que quando a gente faz análise de água, né, a gente não pode pegar em dia chuvoso, porque Sim, muda a característica da água. Então, daí, às vezes, o Guaíba fica numa classe bem boa, porque está diluído toda a sujeira, depende da chuva, né? Depende da chuva, ele arrastou muita sujeira. Então, a chuva, ela influencia muito na característica da água. Agora, no tratamento, não sei te dizer, assim, né? Não sei. Não sei te precisar eles devem ter aqui alturas e controles para essa água que fica aqui. Daí eu não sei. É mais para quem opera mesmo lá na ETA, pode nos dizer. Vamos perguntar para a Luana, eu acho que ela vai vir conversar com a gente. Daí vocês tiram essas dúvidas mais técnicas, assim, do dia a dia da ETA com ela. Então tá, gente, essas são as etapas e agora a gente vai começar a destrinchar as etapas, mas essa é uma ETA. Então, a água passa por todas essas etapas. Vocês já conheciam uma ETA? Sim, não? Mais ou menos? Sim. A Vitória disse que sim. Restante do pessoal, tudo muito quieto hoje na aula. O pessoal, um monte de gente também, agora que eu vi aqui.
só conheci estação de tratamento de efluente quando trabalhava na FEPAM. É, parecido. Tá, essa é uma ETA. Então tá, gente. Então eu vou liberá-los aí. A gente continua na próxima semana online novamente, tá? Depois eu adiciono o vídeo. Não sei se vocês viram lá no Moodle, mas eu coloquei o material dentro da parte dos processos ambientais, né? Mas eu deixei um link, um bloquinho que tem permanente ali o ID e a senha da reunião. E tem também um link que é para nossa playlist, que eu vou montar uma playlist de processo. Daí vocês vão conseguir acompanhar todos os vídeos ali pela parte ali das aulas remotas, tá? Eu acho que fica organizado. Se vocês acharem que está desorganizado, me avisem que eu tento organizar de outra maneira, mas eu achei que fica fácil de entender ali, né? Só o material que eu não vou botar separado, porque senão é muita loucura, um pouco de material num canto, um pouco de material no outro, eu acho que vai ficar ruim até para vocês. Então, eu abri um item de processos ambientais e ali eu vou ir colocando o material de apoio, né? Mas os vídeos eu botei na parte remota aí, tá bom? Então tá. Boa noite, gente. Tá Boa bem, noite. senhora, boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite.